Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor seu Deus estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais, os capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava ali em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: "Peça o que quiser e eu lhe darei." Salomão respondeu a Deus: "Tu mostraste grande amor leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. Ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo?" Deus disse a Salomão: "Uma vez que esse é o seu desejo, e não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual o fiz rei. Certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens e fama como nenhum rei teve e nem jamais terá." Então Salomão voltou da tenda do encontro no lugar de culto em Gibeon para Jerusalém e reinou sobre todo Israel. Salomão ajuntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos. Mantinha algum deles nas cidades designadas para guardar esses carros de guerra e outros perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata e o ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriam da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois, eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Segundo Crônicas, capítulo 2. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores e 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa e 3.600 chefes para supervisionarem as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: "Peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai Davi quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer holocaustos, todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas, nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como lugar para queimar sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre artífice competente que saiba trabalhar com ouro,
prata, bronze, ferro, com tecidos púrpura, vermelho, azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com os artífices de Judá e Jerusalém que meu pai Davi escolheu. Mande-me também a madeira de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, pois sei que ninguém no Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei meus servos para ajudá-los. Será necessária muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos grandes de trigo batido, 20.000 cestos grandes de cevada, 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Hirão, rei de Tiro, enviou esta resposta a Salomão: O Senhor ama seu povo, por isso fez o rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra. Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Enviou-lhe Hurão, Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido, púrpura, vermelho e azul, e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com os homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora, envie o trigo, a cevada, o azeite e o vinho, conforme meu senhor mencionou. Cortaremos todas as madeiras necessárias das montanhas, do Líbano, colocaremos as toras em balsas e faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope. Dali, você as transportará até Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros na terra de Israel, como o censo que seu pai Davi havia feito, e descobriu que era 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. Segundo Crônicas, capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi. O templo foi construído na eira de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no 2º dia do 2º mês do 4º ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus, construído por Salomão, tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme a medida antiga. A sala de entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro. Cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste revestida com ouro puro e enfeitada com entalhes de palmeiras e correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouro as vigas, os batentes, as paredes e as portas de todo o templo e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro puro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins e as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros. Tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa também media 2,25 metros. Tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros.
Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura, e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçadas e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romãs decorativas e as prendeu às cortinas. Depois levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz. Curta, comente e compartilhe.